Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Obrigado, meu irmão. Coloquemos de pé em reverência a este texto. Segundo Crônicas 20. Então, 2 Crônicas 20, versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon, Tamar e Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um santo jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Oremos. Pai, nós te glorificamos porque tu nos deste o grande privilégio de adorar no teu santo nome, Senhor. Isso para nós, Pai, é uma honra tão grande, é uma alegria tão grande, Senhor. O Senhor ter nos dado um coração novo, um coração que te ama, um coração que te adora, com sinceridade todo o nosso ser. Pedimos que o teu Espírito Santo venha falar de uma maneira tremenda, ministrando essa palavra a cada ouvinte nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Queridos, queremos trazer a mensagem do Senhor, que tem como tema Vale de Beraca. Vale de Beraca. Conforme o versículo 20 deste mesmo capítulo, que nos fala assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que visitou os ornamentos, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: Rei, dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Muito bem. E o verso 26 então diz: quanto ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isto chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Aleluia. O que são vales? Vales são as planícies entre as montanhas. A Bíblia nos fala desse Vale de Beraca, que traduzido para o nosso português do hebraico, significa Vale de Bênçãos. Mas também quero falar de um outro vale chamado Vale de Beca. Vale de Beca significa Vale de Provações.
vale escuro, um vale em que aqueles que passavam para a Jerusalém, ao Monte Sião, adorar o Senhor, pelo menos uma vez por ano, eles tinham que passar a caminho de Sião pelo vale de Beca. Era um lugar perigoso. Quando aqueles que por ali passavam estavam expostos a ser assaltados, e era um lugar difícil de se passar, havia falta de água, era um vale de lágrimas, um vale de sofrimento. Mas o povo de Israel, muitos faleciam ao passar por aquele vale, eram assaltados e destruídos. Mas o povo de Israel amava o Senhor de tal forma, amava a casa do Deus Altíssimo, aleluia, que se arriscavam e passavam por aquele vale, um vale difícil, vale de tribulação, vale de medo, vale de pavor. Mas eles passavam aquele vale para chegar na casa do Deus Senhor Jeová e adorá-lo, e oferecer ali os seus sacrifícios, e sacrifício de louvor e adoração ao Deus eterno. E também nos lembramos que o Senhor era com eles ao passar pelo vale de Beca, para recebê-los na casa santa do Senhor. Então, existe o vale de Bereca, ou o vale de bênçãos, mas também existe o vale de Beca, que é o vale de provação, muitas vezes o vale da enfermidade, o vale da dúvida, o vale dos desafios, que só consegue atravessá-lo aqueles que realmente confiavam no Senhor, e que se arriscava por amor à casa de Deus, por amor ao Senhor, e assim eles iam, no mínimo, uma vez por ano, passando pelo vale de Beca, para chegar até aquele lugar. Muito bem, ao vale de Beca, ou ao vale de Beraca, e vemos agora o vale de Beca. Para ir a Sião, tinham que passar por Beca. Porém, queridos, nós vemos aqui no texto qual foi lido, quando o povo de Israel, juntamente com o rei Josafá, um rei tranquilo, que temia a Deus e andava nos seus caminhos, de repente chega a ele uma péssima notícia, de que 3 exércitos haviam se aliado, se aliançado, para combater o rei Josafá, e tomar posse daquilo que o Senhor lhes tinha conquistado. Achei interessante, meus queridos, que nesse vale de Beca é lugar de medo. Josafá, a palavra diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Quer dizer, queridos, que o medo é natural a nós, e até nos faz bem na medida certa. Isso coopera para a preservação da nossa vida. Agora, o medo excessivo, o medo por falta de crer neste Deus que está acima de todos os vales, que nos pode transportar do vale de Beraca para o vale de Beca, de uma forma tremenda. Então,
Ele não tinha aliança com outros reis, com outros exércitos, para combater aqueles inimigos que viriam contra ele. Ele teve medo. Querido, nós passamos por momentos na vida que é de se temer, de ter medo. Há alguém que possa até pensar em recuar, em desistir. Só que o Senhor é socorro bem presente nas nossas tribulações. Ele caminha conosco dentro à luz da mensagem que nós cantamos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu lhe procuro. A igreja do Senhor nesses últimos dias tem realmente servido ao Senhor pelo um verdadeiro amor. Qual é o motivo de servirmos a Deus? Qual é o motivo que te traz à casa de Deus? É porque você o ama? É porque Ele te amou primeiro e Ele te conquistou, dando uma prova de amor por ti, pela sua noiva, pela sua igreja? É por isso que você o serve, é por isso que você o busca, é por isso que você frequenta a casa do Senhor e professa a sua fé? Ou é simplesmente para que Ele satisfaça as suas necessidades, muitas vezes egoísticas, ou buscando o nosso próprio interesse, alguns até buscando satisfazer em Deus até os seus desejos que são antibíblicos. Mas Deus abomina essas coisas. Mas o Senhor não despreza aqueles que o servem, que o seguem, tendo motivo maior, o amor a Ele. Porque dos 2 mandamentos que Jesus citou, Ele disse que dentre toda a lei e os mandamentos do Velho Testamento, Ele diz que apenas tendo como base o amor a Ele em primeiro lugar, e ao próximo como a nós mesmos, dos outros mandamentos, tudo se redundaria neste amor. Primeiramente a Deus, amar de todo o coração, de toda a tua força, adorá-lo com amor, declarar este amor todos os dias, não importando a situação que você esteja passando. Você deve entender que Jesus te ama, que Ele te conquistou para Ele, e o seu coração é dele, seja que situação você passar. Você o serve e o segue, movidos por um amor que Ele se revelou a você, e agora você o ama em uma retribuição espontânea, desinteressada, mas você o ama de todo o seu coração. E Deus não despreza aqueles que o amam. E quem ama o Senhor luta por uma vida de santidade e ama a sua obra, ama a sua casa, renuncia ao pecado, tolera as falhas uns dos outros, porque você ama o Senhor, e este amor que o Senhor lhe deu, que o Senhor deu a você por Ele, você pode compartilhar uns com os outros, até com aqueles que te aborrecem, até com aqueles que te perseguem. É isso que faz da vida de um cristão vencedor, uma vida vencedora, uma igreja vencedora, que serve ao Senhor dizendo: eu te sirvo, Senhor, porque eu te amo, porque o Senhor é o motivo principal do meu viver, Senhor. Tu és o tudo, Senhor, que eu quero e que eu desejo, e eu quero te servir, Senhor, porque eu te amo de verdade. Muito bem, vamos voltar ao texto. Josafá teve um grande medo, ele ficou sem saber o que fazer. O exército dele era pequeno, considerando o exército de seus inimigos, e ele teve medo. Ele não tinha lá um punhado de Golias para defendê-lo. Antes, pelo contrário,
Aqueles grandes exércitos era para ele um grande desafio. Mas a palavra diz, queridos, que ao ter medo, um medo maravilhoso, e que o levou à total dependência do Senhor. Ele então conclama um grande jejum entre o povo de Israel, e então buscar ao Senhor em Judá e em Jerusalém, jejuando e buscando no Senhor, porque ele sabia que a força que ele precisava vinha do Senhor dos exércitos. Ele sabia que não tinha a quem recorrer, senão ao Senhor que o amava e que tinha uma aliança com ele e com o seu povo. Queridos, a gente passar pelo vale de Beca, que é o lar de luta e o vale de luta e de sofrimento, nós temos que ter confiança de que o Senhor caminha conosco, de que o anjo do Senhor vai à nossa frente, e mesmo que parece demorado esse transitar por esse vale de Beca, mas nós vamos chegar à presença do Deus Altíssimo, para a glória e louvor do seu santo nome, e cantar louvores, e salmodiar por vários dias a grande vitória que o Senhor nos concede ao passar pelos vales de Beca. Aleluia. Então ele propõe buscar ao Senhor de todo o coração, e o Senhor ouve o seu clamor. Amém? O Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor não nos abandona perante as lutas que passamos. O Senhor não nos abandona aos desejos do inimigo. Não, o Senhor sempre caminha conosco em qualquer situação, diante de qualquer problema, seja grande ou pequeno, porque não existe problemas grandes para o seu Deus. Não existe coisa demasiadamente para o Deus que te ama e para o Deus que você ama. Não existe nada que o possa desafiar. Ele cuida das suas ovelhas, assim como ele cuida da sua igreja hoje, assim ele cuidou do seu povo, do povo de Israel, de uma forma bem presente. Interessante que nosso Deus, um outro texto, o Senhor diz assim: olha, vós não tereis que lutar, vós não tereis que pelejar, porque essa luta não é vossa, essa luta é minha. O Senhor assume as nossas lutas. E ele então, aqui nesse contexto, ele confundiu aqueles exércitos que vinham contra Josafá. Enquanto eles louvavam e adoravam o Senhor, de todo o seu ser, de todo o coração, mesmo ao contemplar aquele grande exército que vinha subindo contra eles, eles adoravam e glorificavam ao Senhor, porque sabia que aquele que estava com eles era e é maior do que qualquer ação deste mundo contra nós, do que qualquer ação de Lúcifer e todos os seus demônios. Acima está o Senhor, nossa vitória. Aleluia. Então ele começa a buscar o Senhor, e o Senhor confundiu os seus inimigos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Natanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e todo o rei, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, porque por causa dessa grande multidão, por causa dos teus inimigos, por causa da tua luta, não temamos, não desistamos, mas olhemos e contemplamos o Senhor. Então o Espírito diz:
nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Então, queridos, eles até então passando pelo vale de Beca, vale de desafio, vale ao ver os fortes inimigos se levantando, mas o Espírito do Senhor diz a Josafá e ao povo de Israel que não temesse, porque o Senhor esmagaria os seus pés, o Deus eterno, chamado Senhor dos Exércitos, aleluia, Senhor dos Exércitos, maior do que qualquer exército que possa existir, qualquer fortaleza infernal, ideologista, qualquer tipo de coisa que tenha atacado a igreja de Cristo hoje, mas a igreja já é mais do que vencedora, porque o Senhor luta por nós, e zela pelas suas ovelhinhas, que Ele tanto ama, pelas quais Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Muito bem. Então a palavra diz que em um dado momento, os exércitos inimigos que vinham contra ele, contra o povo de Deus, se confundiram. O Senhor confunde os teus inimigos. O Senhor confunde os meus inimigos. Quando Ele se levanta contra mim e diz agora, é agora, é agora. Não. O Senhor se interpõe entre os seus servos, entre a sua igreja, e repreende o furor do inimigo. Assim como foi, queridos, lá na libertação do povo de Israel do Egito. Houve um momento em que o povo se encontrava em grande apuro, porque à direita havia umas montanhas muito grandes, à esquerda também, em frente a eles havia um mar muito forte, e eles se viram completamente encantoados e perdidos, e quando olhavam para trás, e um forte exército de Faraó, que vinha para buscar de novo para a escravidão, nunca, porque Jesus já nos libertou. Somos livres e não aceitamos a escravidão do pecado, não aceitamos a escravidão do diabo sobre nós, porque somos livres no Senhor para todo sempre, eternamente livre, porque Cristo é a verdade que nos libertou. Aleluia. Então, queridos, a palavra diz assim, verso 20: depois de o Senhor confundir aqueles exércitos, a palavra diz, queridos, que eles se confundiram, se destruíram e deixaram muitas riquezas. Veja só, é a passagem do vale de Baca ou Beca para o vale de Beraca. Então aquele exército se destrói, e eles ao subir o monte olharam lá, eis que havia multidões de cadáveres, amém? Porque o Senhor já havia lutado por eles, e agora eles vão catar os despojos, e eram tantos despojos, muitos despojos, riquezas, aleluia, vitória grande em todos os aspectos da vida deles, queridos, uma grande experiência, uma grande riqueza que aquele povo adquiriu. Eu creio que foi o grande renovar da fé no seu Deus, diante daquela experiência tremenda. Agora, a palavra diz que eles vão recolher despojos, e a palavra diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram, ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Muito bem, tendo eles começado a cantar, veja, tendo eles começado o quê? A cantar, a adorar o Senhor. Queridos, quando o povo de Deus ia atravessar o Rio Jordão,
para entrar na terra de Canaã. Josué, sucessor de Moisés, organizou pelo Espírito de Deus da seguinte forma: para que o Rio Jordão fosse atravessado. O Rio Jordão estava muito caudaloso, muito cheio e perigoso. Mas agora, aquele povo não era mais o povo covarde como de outrora. Agora aquele povo realmente cria no Senhor. E a estratégia que Deus deu a Josué foi que colocasse os cantores, amém? Os adoradores à frente, depois a arca do Senhor, e assim os anciãos, e depois então caminharam rumo àquele terrível Rio Jordão, barrento, escorreguento, e a palavra diz que quando eles bateram a planta do pé nas águas do Jordão, o Jordão se abriu completamente para eles passarem. Talvez você não dê tanto valor à adoração. Talvez você não consiga ainda adorar a Deus. Eu digo, nós precisamos crescer e crescer muito mais na nossa intimidade com o Senhor, para adorá-lo com intimidade, com verdade e com muito ardor, com tudo que Ele fez, está fazendo e fará por nós, por ter nos amado de tal forma, queridos. Nós temos motivos para adorá-lo, cantar-lhe diante de qualquer situação. Então, começaram cantando ao Senhor. Aqui nesse contexto também, Josafá conclamou o povo a cantar, a adorar ao Senhor, porque quando você adora o Senhor de todo o seu coração, os seus inimigos estão caindo por terra, porque Deus se levanta em benefício daqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Ele mexe, você mexe com o coração do Senhor, quando você está adorando com toda liberdade, esquecendo os problemas, esquecendo as lutas, e adorando o Senhor, esquecendo até o lugar onde você está, porque você está na presença de Deus, adorando em espírito e em verdade, e você não está nem pensando quem está ao seu lado, quem realmente está tocando. Você esquece de si mesmo, e se volta totalmente com um coração, como um vaso de alabastro, que foi quebrado aos pés do Senhor, em adoração ao Senhor Jesus Cristo. Segredo de você vencer, segredos para você vencer, ser um adorador de fato, de verdade, mesmo quando seus inimigos se levantam de uma forma tão violenta. Adore ao Senhor, que o Senhor se levanta e confunde os seus inimigos. Se vence uma batalha adorando o Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. Muito bem. Muito bem. Então a palavra nos diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles os cadáveres, entre os cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que se podia carregar. Aleluia. Como pode? Na verdade, os seus inimigos enriqueceram Josafá e a sua nação. Eram tantos despojos, variedade de riquezas, armamentos e tantas coisas. Eram tantos que não deram conta de transportar. A bênção de Deus, querido, após uma luta, é a sua bênção, é a vitória, é a certeza que devemos ter. Os despojos que o inimigo vai ter que deixar. Agora Deus nos honra e honra a nação de Israel de uma forma tão grande. Muito bem. E a palavra diz assim: porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas e trombetas para a casa do Senhor.
E a palavra do Senhor diz assim no 26, versículo 26, que diz assim: ao quarto dia, se ajuntaram no vale da bênção. Vale da bênção. A palavra Bereca significa bênção. Agora, eles estão no vale da bênção, recolhendo os despojos, com grande adoração e grande alegria. Queridos, eu quero dizer mais, com grande comunhão entre eles, lutaram juntos, o Senhor os honrou juntos, adoraram ao Senhor juntos, e o Senhor veio em defesa deles, e lhes deu grande vitória, e a alegria, a gratidão a Deus, e a comunhão entre eles, era como um bloco indestrutível. Aleluia, é assim, queridos. Quantos vales de Beca, ou melhor, nós já passamos. Muitos vales já passamos. Mas isso é uma grande escola, é um grande aprendizado. Sabe, queridos? E todas as coisas cooperam para o nosso bem. É quando Deus quebranta o nosso ego. É quando Deus nos incomoda. É quando Deus nos faz renunciar a futilidade, às vezes, da nossa vida cristã. A superficialidade espiritual é tão grande. E às vezes, quer dizer, então, temos que passar por esses vales da prova. É o vale do aperfeiçoamento. É o fogo que purifica. É o fogo que espanta as obras da carne. É a prova que nos leva direto aos pés do Senhor, totalmente dependente e voltados para Ele, renovando nossa aliança com Ele para servi-lo até a vida eterna. Muito bem. Vale de bênção. Vale de bênção. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, amada igreja, todos que estão nos ouvindo, que estão passando pelo vale das provações, e tem também o vale das decisões. É o momento em que as pessoas têm dificuldade em se decidir, têm dificuldade tremenda em tomar uma decisão, por medo, por insegurança, por temores, e às vezes, queridos, pelo contexto do mundo que vivemos, muitas pessoas se perdem em suas decisões. Vale da decisão. É o momento que o Senhor vem ao nosso encontro. É o momento que nós vamos para a palavra de Deus. É o momento que vamos santificar ao Senhor, porque temos que tomar uma decisão. E o Senhor vem ao nosso encontro, e a palavra do Senhor nos orienta, e o Espírito de Deus enche o nosso coração de paz em uma direção, e nós entendemos que essa é a decisão que devemos tomar. Essa é a decisão da vitória, é a decisão de Deus para nós. Muito bem. Concluindo esta palavra, queridos, eu quero declarar sobre a vida da igreja do Senhor na face da terra, todo o desafio que ela enfrenta no Brasil e em todo o mundo. A igreja está agora passando por aquilo que a escatologia nos diz. Estamos entrando agora, passando agora, iniciando agora a pequena tribulação. Quando seremos perseguidos, sim. Já somos perseguidos pelas ideologias marxistas, comunistas, que visam apagar e arriscar de vez o povo que acredita em Deus. Como nos tempos passados, o terrorista lá do Hitler quis dizimar de vez com a nação de Israel. Então houve a grande perseguição, de uma forma tão tremenda. E quando ele pensava que iria realmente dizimar com o povo de Deus, não conseguiu,
porque o Senhor interveio e ficou um remanescente. E esse povo novamente cresceu, está espalhado sobre a face da terra. Esse povo hoje somos nós, a igreja de Cristo Jesus. E o povo de Israel está lá, esperando Cristo vir. E Cristo está, na verdade, Deus não desamparou o povo, a nação de Israel, o judaísmo, os judeus, porque Deus é fiel em toda a sua aliança que Ele faz conosco. E vai chegar o momento que Deus vai cumprir a aliança com os descendentes de Abraão e erguer a nação de Israel lá em Jerusalém. E o Cristo reinará sobre todas as nações da terra, para a glória e o louvor do seu santo nome. E todas as nações haverão de se prostrar, todos os reis, de todas as ideias, de todos os fundamentos, e até Lúcifer, que estará trancado no decorrer de 1000 anos. E o Senhor reinará sobre a face da terra, sobre todas as nações, todos os povos, para o louvor, glória e honra do seu santo nome. Ninguém e nada poderá te destruir, ninguém, nada poderá nos destruir, porque mais forte é aquele que luta por nós, do que nós, e do que as nossas lutas, e do que os nossos adversários. Eu quero profetizar sobre os nossos ouvintes, a sua passagem do vale de Beca, vale de sofrimento. Você toma posse hoje e comece a adorar e glorificar o Senhor, não a murmurar, não a reclamar, não culpar alguém, não culpar Deus, não julgar a culpa para ninguém. Tão somente busque ao Senhor, que você estará fazendo uma transição do vale de Beca para o vale de Baraca. Vale de Baraca é o vale de bênçãos, vale de grande profusão, vale de grande alegria, vale de gratidão, de adoração, vale de bênçãos, vale de bênçãos. Não existe, querido, só vale de sofrimento, não existe só vales de confronto, de desafio, mas o nosso destino aqui nas nossas lutas e para toda a eternidade é o vale de bênçãos. No dia que a igreja adentrar as portas das mansões celestiais, vocês entenderão o que realmente significa o vale de Beraca, o vale de bênçãos, queridos. Lá não haverá montanhas, lá não haverá desafios, lá não haverá inimigos, também lá não haverá pecado em nossas vidas, e nós adoraremos e glorificaremos o Senhor para sempre, no vale de bênçãos, para todo sempre. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Agora eu quero que vocês fiquem de pé, e aqueles que estão nos ouvindo, que se coloquem diante de Deus, onde você estiver. Coloque agora a sua luta, o desafio que Deus tem permitido você passar, porque você não está só. Se Ele permitiu, é porque Ele vai te proteger. Se Ele prometeu, é para você crescer, é para você crescer em fé, para você realmente estar no centro da vontade dEle. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Senhor, que vivemos dias difíceis, mas, Senhor, Tu és o nosso santo, o nosso Senhor amado, que jamais desamparará aquele que em Ti confia, jamais desamparará aquele que Te ama. Portanto, Senhor, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, o Teu Filho, que o Senhor estenda a Tua mão, ó Deus, sobre todos aqueles, todas as famílias, Senhor, que estão passando pelo vale de Baca, Senhor, no nome de Jesus. Venha ao encontro, Pai, de
cada pessoa, de cada servo. Ó Pai, vem ao encontro do nosso Brasil, Senhor, e muda a sorte do nosso Brasil, para a glória, honra e o louvor do Teu santo nome, Senhor. Abençoe, Pai, aquela pessoa que está ali sozinha, talvez no seu quarto, num leito de enfermidade, Pai, num hospital, Senhor, lá, ó Pai, talvez lá no antro de uma prisão. Pai, venha ao encontro, Senhor, perdoa, restaura e abençoa. Coloca essas pessoas agora, Senhor, no vale de Baraca, vale de bênçãos, hoje para todos sempre. E profetizo e vos abençoo no nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Porque Deus é vivo e sua palavra é poderosa. Eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Talvez alguma pessoa pudesse olhar para mim e dizer: mas por que você diz que ama o Senhor? Por que você ama o Senhor? Diante de tantas lutas que você tem passado. O meu amor para com Ele é incondicional. Amém, queridos? É incondicional. É incondicional. É incondicional. O nosso amor por Ele, o amor da noiva, tem que ser incondicional para com o seu noivo, em toda e qualquer situação, porque o noivo está para vir, arrebatar a sua noiva para as bodas do Cordeiro.